Olá, minha gente. Aqui é o Everton, está entrando no ar. Dicas terapêuticas. Dica terapêutica dessa quarta-feira, tratando de um tema todo especial. Vou falar sobre sociedade e saúde mental. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior. Sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas. Esse canalzinho que você está indo lá agora se inscrever, acionando o sininho para continuar vendo meus vídeos. Muito obrigado pela força. Vamos nós. Esse tema é um tema muito relevante, sociedade e saúde mental. Nossas questões de saúde mental, elas obviamente elas têm ali uma construção social, na verdade de todas as doenças. Isso aí é um resultado do meu período de mestrado ali no Instituto de Medicina Social do UERJ, mestrado em saúde coletiva, onde a gente estuda essa relação entre as doenças, as patologias e a construção social dessas doenças. Então vamos lá, começando, eu vou falar um pouquinho sobre um texto clássico das ciências sociais, que é A Metrópolis e a Vida Mental, de Georg Simmel. O Simmel, ele percebeu uma coisa muito relevante. Ele percebe que a vida metropolitana, a metrópole, a vida metropolitana, ela afeta diretamente a nossa saúde mental, diretamente a nossa subjetividade. Ele vai dizer que pelo excesso de estímulos que a gente tem na vida metropolitana, numa cidade, pelo excesso de estímulos visuais, sonoros de toda a natureza, não naturais, isso causa, isso afeta a nossa subjetividade, consequentemente, a nossa saúde mental. Ele vai falar uma coisa interessantíssima, que o indivíduo metropolitano, o indivíduo da cidade, de uma metrópole, ele acaba desenvolvendo o que ele chamou de uma atitude blasé, uma atitude de relativa indiferença para poder lidar com esse excesso de estímulos. Dá para a gente contrapor um pouco a vida metropolitana e uma vida na natureza, uma vida no campo. O homem campestre, você vê, a gente está ali, você sai do Rio de Janeiro, você sai de São Paulo, você sai do Rio de Janeiro, você vai para Friburgo, você vai ali para São Pedro da Serra, um beijo para São Pedro, você vai para Lumiar, você vai para qualquer cidadezinha menor, onde você tem um contato maior com a natureza, você cruza com uma pessoa ali que você nunca viu e o caboclo lá, o indivíduo vai te cumprimentar. Às vezes até a gente se cruza com outras pessoas que você sabe que não é dali, que é metropolitana também, e a gente acaba se cumprimentando. Coisa que numa cidade ninguém cumprimenta ninguém. Esse aí é sobre isso que o Simmel fala ali, Na vida metropolitana é um excesso de pessoas, é um excesso de barulhos, é um excesso de cheiros, é um excesso de estímulos visuais, que para o indivíduo ficar ali dentro, um pouquinho mais dentro da sua subjetividade, ele precisa desenvolver uma espécie de atitude blasé, de uma atitude de indiferença relativa para conseguir ter a sua objetividade. Enquanto que no campo não. No campo a gente não tem esse excesso de estímulos. Na verdade, não é que as coisas são imutáveis na vida no campo, na vida na natureza. A natureza, ela está sempre em mudança, mas as mudanças na natureza são cíclicas. As mudanças são cíclicas. Então você vê ali as folhas caindo no outono, no inverno ficando mais seco naquele lugar ali. Aí depois vem a primavera, vem a florescência e depois vem a exuberância do verão. Então isso se repete ano após ano. Então você tem ali um lidar com a natureza, com o processo da natureza, que é um processo cíclico, e é um processo, esse processo cíclico da natureza, ele sincroniza a gente, porque nós, seres humanos, apesar do traço distintivo do humano em relação aos outros animais, é justamente a produção de cultura. Apesar disso, apesar desse traço cultural, nós somos animais
nós somos seres que pertencemos à natureza. Então, quando a gente está submetido aos ciclos naturais, a gente vai vou fazer um retiro, aquilo faz um bem danado na gente, porque a gente dorme melhor, a gente não escuta ali aquelas coisas que a gente escuta ali na metrópolis. E não é só o que a gente escuta, não. É o que a gente sente, o que a gente percebe energeticamente. Eu me lembro que na segunda semana da pandemia, todo mundo confinado, eu já estava com meu material em casa, já tinha tirado do meu consultório, eu estava com a minha mesa de jogo armado e teve um dia, um domingo, um domingão, eu estava com meu filho ainda estava criancinha ali, meu filho e minha mulher em casa, no nosso apartamento no Leme, e aí a gente estava jogando Banco Imobiliário e eu fali. Pois é, fali no Banco Imobiliário, falei, gente, eu vou tirar um cochilinho, era umas 7h30, achei que eu ia dar uma relaxada, aplicar um reiki, uma coisa assim, e acabou que eu capotei e dormi direto, né? Quando foi assim, mais ou menos meia-noite e meia, 1h da manhã, eu acordei sobressaltado e eu tive um pesadelo de que estava com muito medo que ia acontecer alguma coisa grave naquele processo da pandemia. Eu já sabia que a pandemia ia demorar muito tempo, já tinha tirado minhas cartinhas, já tinha conversado com o advogado, já tinha desfeito do meu consultório em Copacabana, ao lado da minha casa, do meu apartamento no Leme, tinha desfeito aquele consultório ali, um consultório próspero, porque eu sabia que aquilo ia demorar bastante tempo. Como eu já tinha desfeito meu consultório, estava com a minha mesa de jogo na sala, eu acordei sobressaltado, com medo, e aí fui para minha mesa de jogo, tirar uma carta. Ai meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Aí o jogo me acalma, e a comunicação que vem ali no jogo é: calma, Everton. Você se abriu aí para o inconsciente coletivo, tem muita gente com medo, né? Eu morava num apartamento no Leme, Copacabana, um bairro super populoso do Rio de Janeiro, todo mundo um apinhado um no outro, todo mundo em casa, confinado, então era um momento que a gente, de muita indefinição, não tinha vacina, não tinha não se tinha certeza de nada ainda naquele momento ali. Como eu falei, foi a segunda semana pós-pandemia. E eu me conectei ali com o inconsciente coletivo, puxei aquela vibe para mim. Quando a gente vai para um campo, a gente não tem essa influência, né, energética, subjetiva toda sobre a gente, né? Inclusive, a natureza ajuda a gente a quê? A se sincronizar com os ciclos naturais, porque nós, apesar desse aspecto cultural, nós somos seres da natureza também. Então é muito importante a gente se utilizar desse recurso. O Rio de Janeiro é uma cidade interessante porque a gente tem a praia, eu morava ali no Leme. Então, um dia que eu terminava mais cedo de atender, umas 7h30, 8h, eu pegava meu filho e a gente ia jogar uma bola ali na areia. Aquilo ali, às vezes a gente mergulhava de noite mesmo no beira-mar ali. Aquilo ali era uma forma de conexão com a natureza, mantém a nossa bateria ali. Quantas vezes, desde a minha adolescência, quando eu ficava meio down, meio esquisito ali, pegava minha bicicleta, aí ia pro aterro, Copacabana, ia até ao Leblon de bicicleta, aquilo ali de ver o mar, né, de estar ali pedalando, fazendo exercício, aquilo ali, claro, me trazia um benefício, me trazia uma situação de equilíbrio, né? Então, essa questão que o Zilmer fala, ela vai aparecer depois nos estudos sobre contracultura, quando a gente tem ali o contraponto entre o artificial, o industrial versus o natural. Então, a nossa sociedade industrial é uma sociedade produtora de doenças, é produtora de antinatureza, ela é produtora de doenças. Tem doenças da nossa sociedade industrial, da nossa sociedade capitalista, que não tem lugar na história. Isso é bem complexo, gente, é o que eu falo, né? No Instituto de Medicina Social, fui estudar a construção social das doenças. E a nossa sociedade, ela constrói muitas doenças. Muitas, muitas, muitas mesmo. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar se sincronizar com os ciclos naturais. Tem uma outra coisinha que eu quero falar aqui. É muito interessante que aí depois, quando eu estava desenvolvendo ali meu caminho para o doutorado, eu fui trabalhar um pouco com a antropologia da psiquiatria. E olha que interessante, não existe nenhuma psicopatologia que seja universalizável. O que significa isso? Se a gente sair da nossa cultura,
a gente não encontra ali as psicopatologias em outras culturas ou encontra a partir de uma abordagem diferente. Tem muitos estudos falando sobre a questão da esquizofrenia, por exemplo, como a esquizofrenia é encarada na Índia. Tem até uma imagem assim meio espiritualista que é o seguinte: de um lado está o ser humano, a sociedade normal, de outro lado está a iluminação, e entre esses dois lados, essas duas margens, existe um rio caudaloso. E o esquizofrênico, na visão hindu, seria aquele indivíduo que ousou fazer essa travessia. Existem interpretações diferentes sobre coisas semelhantes e simplesmente existem doenças que são construídas na nossa sociedade que não existem em outras sociedades. Essa questão da interpretação é muito, muito interessante. Tem um trabalho que fala sobre a poética dos Iomos, que são uma aldeia, tipo um grupo ali do Nepal, também budistas do Sri Lanka. Tem determinados momentos daquela sociedade que os indivíduos fazem reflexão profunda, né, dentro dos valores e conceitos espirituais da sua própria cultura. Eles fazem ali reflexões profundas sobre a questão da impermanência, ou a questão de que o nosso corpo não passa de pó ou fezes, como diz ali aqueles budistas do Sri Lanka. Se o psiquiatra ele vai ali, ele vai achar que está todo mundo em depressão, e não é nada disso. Isso tem a ver com o aspecto cultural, a forma como aqueles indivíduos daquela cultura entendem a existência, constroem a sua visão de mundo. Isso é muito interessante. Tinha uma visão de que, né, dentro da antropologia da psiquiatria, isso foi questionado, mas tinha uma visão de que a gente tem uma psicopatologia que pode ser universalizável, que é a depressão, porque foi encontrado no livro do Imperador Amarelo, o livro que é considerado o livro de medicina mais antigo já escrito, que a gente conhece. Podem existir outros, mas esse é considerado, ou até pouco tempo era considerado o mais antigo. E ali naquele livro há uma descrição de uma doença, de uma patologia, que bate um pouco com a descrição da depressão. Mas é isso, quando você vai ali para outras culturas, né, para outras sociedades às vezes que estão muito mais sincronizadas com os ciclos naturais, né, você não encontra, né, aquilo que a gente entende como psicopatologia hoje. Nenhuma psicopatologia é universalizável. Isso não significa que a gente não deve buscar os recursos de saúde mental. A gente deve buscar os recursos de saúde mental. Eu falo muitas vezes que ter um diagnóstico é importante, que a maioria das vezes um diagnóstico ele ajuda ao indivíduo ou uma família a tratar, a conduzir, a entender os procedimentos, ajuda também a desenvolver os melhores tratamentos, os melhores recursos para se lidar ali com uma questão que esteja se apresentando para o indivíduo, né? Outras vezes, né, existem diagnósticos que acabam atrapalhando. Quantas crianças estão tomando Ritalina aí excessivamente ou de bobeira? Não é que a Ritalina é ruim, não, de forma nenhuma. É um recurso da nossa sociedade atual, sociedade tecnológica, muito importante, e acho que a gente tem que usar, né, todos os recursos ou quase todos os recursos que a nossa sociedade tecnológica nos provê, né? Mas é isso, olha, gente, nessa relação entre sociedade e saúde mental, em primeiro lugar, existe o processo de construção social das doenças. A nossa sociedade é uma sociedade capitalista, é uma sociedade que explora a natureza e explora excessivamente os seres humanos. A gente está vivendo um movimento aí de mudança nessa relação capital-trabalho, né? Onde está sendo considerada uma redução da carga de trabalho. Isso é muito importante. Completamente diferente, vai numa direção completamente diferente que os nossos neoliberais mais ricos, por exemplo, os proprietários do Burger King, que exigem tanto dos seus funcionários que teve um rapaz funcionário do Burger King que fez xixi na própria calça, porque não tinha tempo de sair de onde ele estava para fazer isso, porque isso não era permitido. Gente, isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. E, na verdade, a gente está indo para uma direção diferente. A nova era vai exigir isso. Vai exigir que a gente construa uma civilização e uma sociedade não mais pautada na exploração da natureza e nem na exploração do homem pelo homem, mas na cooperatividade, né? Essa é a base
de todas as sociedades humanas antigas que sobreviveram a muita coisa. E a nossa civilização ela está vivendo um momento de audácia em relação a essa questão. Então, há um processo de construção social das doenças. A nossa sociedade metropolitana, industrial, ela faz com que o indivíduo perca sua conexão com a natureza e a natureza nos sincroniza aos ciclos naturais que estão dentro da gente também. Os ciclos lunares, os ciclos das estações, eles estão dentro da gente e eles ajudam a gente a nos organizarmos, a termos uma boa saúde. Então, você vive na cidade, numa metrópole, é fundamental você buscar o que está próximo de você em termos de natureza para você se curar, para você se equilibrar, para você ter mais recursos internos aí, subjetivos, para estar lidando com a barra de viver, como diria Gilberto Gil, e não chores mais. É isso, minha gente. O papo dessa semana foi esse: sociedade e saúde mental. Semaninha que vem tem uma nova dica terapêutica para vocês. Um beijo, até a próxima.